Câmara de São Simão aprovou reforma administrativa em noite polêmica na Casa de Leis. Projeto que transforma diretorias em secretarias deve contratar mais cargos comissionados no município. Gastos com a máquina pública podem chegar a 35 milhões de reais. O plenário da Câmara ficou lotado e a sessão extraordinária demorou cerca de 1h30 para começar. Do lado de fora, moradores assistiam por um telão. Os ânimos se exaltaram e o presidente da casa, Victor Gabriel, justificou a demora. Nós poderíamos começar a sessão e fazer uma pausa para terminar de assinar os pareceres das comissões, discutir para ver se está tudo certo. Decidido entre os membros fazer isso antes de começar a sessão para que nós possamos prosseguir a sessão de uma forma que nós não precisemos parar. Por isso o atraso. Em cerca de 4 horas de sessão foram discutidas 13 emendas do projeto, que tem mais de 400 páginas e votadas em caráter de urgência. Nele, o prefeito propõe transformar diretorias em secretarias. E isso reduziria o número de departamentos de 11 para 7 em áreas como educação, saúde e assistência social. Além da criação de mais cargos, muitos deles comissionados. É um projeto de lei bem polêmico, onde grande parte da cidade está contra esse projeto, por conta da criação de cargos de livre nomeação, que são os cargos chamados cargos de comissão, que estão com altos salários, enquanto considerado por alguns vereadores e por muita gente da população, muitos cargos efetivos estão com o salário defasado. A gente comprometer essa grande parte do salário, que o próprio impacto do projeto não mostra com clareza, me dá uma grande preocupação com o futuro, de colocar isso muito próximo ao limite e se porventura o município ter algum problema de arrecadação, a gente vai ficar com a folha mais ainda comprometida. Após o projeto ser anulado em outubro por inconsistências, uma audiência pública foi realizada. Os moradores sabatinaram funcionários da prefeitura sobre as emendas e falaram o que não concordavam. Tem muitas coisas, artigos que não está certo, é imoral alguns artigos. Por que eu acho imoral? Porque na parte da educação, que eu sou da educação, tinha artigos lá que um professor que tivesse ensino fundamental, ele poderia, se ele tivesse o ensino superior, ele poderia dar aula no ensino fundamental. Esqueceram que nós fizemos pedagogia, que nós temos que ter a pedagogia para dar aula para o ensino fundamental, para a educação especial, e isso não estava no projeto deles. Os cargos de confiança da prefeitura vão estar sendo aumentados para R$ 9.500. E criando também secretarias na educação, que essas secretarias podem ser cargos comissionados, não precisa ser concursados, eles são indicados pelo prefeito. Após a audiência pública, um abaixo-assinado na cidade também já tem mais de 600 assinaturas, tanto online quanto impressas. Segundo a população, reformas como essas deveriam ser discutidas com mais clareza e transparência antes de qualquer aprovação. Muitas pessoas leram a proposta, leram o projeto de lei e viram descrições muito ruins na pauta. Existe a necessidade de um aumento de cargos? Existe a necessidade, nesse momento, de mover tantas ações, tantos movimentos, tantas classes financeiras? A prefeitura justifica a reforma. Quando se fala em secretarias, você está falando em nomeação de agente público, ou seja, responsabilidade maior, competência maior e, principalmente, você vai passar a ordenar as despesas e as receitas da sua pasta. É importante os municípios profissionalizarem essas gestões. Esses cargos serão obrigatoriamente preenchidos por pessoas com nível superior, conhecimento na área, ou seja, é melhoria para a gestão pública de São Simão. No final, o resultado, a aprovação do projeto por 5 votos a 4. Após a aprovação do projeto, convocarei a mesa para uma reunião, a qual farei o pedido de que nos unamos para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade pelas inconstitucionalidades apontadas pelo procurador jurídico desta casa, a qual levamos em consideração. Então, há uma luz
no fim do túnel para a questão das inconstitucionalidades que, para mim, não foram observadas pelos nobres pares. Então, aprovado, sancionado, convocarei a mesa para a possível ação direta de inconstitucionalidade. De São Simão, Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando sobre esse assunto. Já está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Jean Alves. Doutor, de acordo com o presidente da Casa, a reforma administrativa prevê um aumento significativo aí nos gastos do município. A população também questiona toda essa iniciativa. Esse projeto vem na contramão da realidade brasileira quando a gente fala em conter os gastos. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Cumprimento também os telespectadores da nossa macro-região. Sem dúvida, André, Teodoro Adorno classifica essa hipótese como cidadania de baixa intensidade. Ou seja, é possível observar que a vontade da população não foi respeitada no município de São Simão. O Poder Legislativo tentou alertar, foi realizada uma audiência pública, mas essa votação e aprovação em caráter emergencial, num tema tão importante que é o orçamento público municipal, com o aumento de gastos, nada obstante aí a defesa do Poder Executivo no sentido de profissionalização da gestão pública, isso vai, sem dúvida, na contramão do que se espera dos princípios constitucionais da administração pública, que é a transparência e a eficiência na gestão. Doutor Jean, é importante também a gente destacar que a economia brasileira passa por um momento de recuperação ainda. Antes de pensar no aumento de gastos, a Prefeitura de São Simão deveria estar atenta a todos esses fatos. Exatamente. Quando você cria secretarias e possibilita maior contratação, principalmente em cargos de comissão e não mediante nomeação, ou seja, dando a oportunidade para aqueles que estão estudando que possam concorrer a esses cargos públicos, isso gera, sem dúvida, uma sensação de instabilidade e uma desconfiança por parte da população. Por que não, fica aqui a pergunta, melhorar a gestão das pastas que já existiam? Por que a transformação da secretaria? Por que o aumento de cargos e não a melhoria, principalmente aí visando a técnica e eficiência daqueles cargos já existentes? Ou seja, por que não melhorar a gestão que já existe sem a transformação que mexerá e terá um impacto grande no orçamento público de São Simão? Nós vimos aí na reportagem da Raquel Ribeiro que a população participou, né, doutor, ativamente, esteve ali até o último momento, apesar do projeto ter sido aprovado, acompanhando e se mostrando contrária a toda essa situação. Isso vale também, né, de exemplo para outras cidades da macro-região, ou seja, a população tem que participar ativamente. Sim, vale a intenção do Poder Legislativo, né, que chamou a população para uma audiência pública prévia. A população também compareceu na votação de antes e é justamente isso, a gestão popular, ou seja, a cidadania de alta intensidade. A população tem que participar de todos os assuntos que envolvem o orçamento do município, até porque isso tem um impacto direto na vida de cada cidadão que compõe aí. Então, fica o alerta para que todas as demais populações se atentem aos projetos de lei, principalmente essas reformas administrativas que tanto mexem no orçamento público municipal e geram impacto na cidade. Doutor, nos últimos anos, o Ministério Público tem feito aí um pente fino nos inúmeros cargos comissionados das prefeituras de todo o estado. Já dá para dizer que todo prefeito está avisado e esclarecido a esse respeito? Sem dúvida. O Ministério Público, como um órgão aí que é o fiscal da lei, está atento a qualquer tipo de gasto que extrapole, a qualquer tipo de gasto que não seja devidamente justificado, que atente contra os princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial a transparência e a eficiência, e é importante destacar também o controle social informal, ou seja, a população deve se atentar a isso, fazer parcerias de integração com o Poder Legislativo e, como alertou o vereador, ainda há uma chance do controle judicial. Ou seja, pode ser proposta uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir exatamente nos termos técnicos e jurídicos se este caminho da criação dessa secretaria, com um aumento significativo no orçamento público de São Simão, é de fato a melhor saída para a cidade. Não podemos esquecer que o bem-estar da população também é diretamente impactado pela gestão regulada e responsável dos gastos públicos.
Doutor Jean Alves, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Sou eu quem agradeço. Obrigado. Até mais, doutor.